Olha só que história. A gente vai mergulhar hoje numa das disputas mais, eu diria, fascinantes e polêmicas pelo futuro do Brasil. É uma trama que junta privatização, fundos de pensão com bilhões de reais e, claro, a maior operação anticorrupção que esse país já conheceu. Pois é, em 2000, um dos pais do Plano Real, o economista super neoliberal Gustavo Franco, solta uma dessas. Ele escreveu exatamente isso. A privatização terá criado o caminho para o socialismo. Peraí, socialismo vindo da privatização? Parece que não faz sentido nenhum, né? Um paradoxo total. Mas acredite, é essa ideia que vai ser o nosso ponto de partida para entender a briga de gigantes, econômica e política, que marcou o Brasil nas últimas décadas. Tá, mas e aí? Como é que um cara que defende o livre mercado com unhas e dentes chega numa conclusão dessas? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco e ir na origem dessa teoria. E o mais curioso é que ela não nasceu aqui no Brasil, não. A inspiração do Gustavo Franco veio de um cara bem famoso, o guru da administração Peter Drucker. O que acontece é que, décadas antes, o Drucker reparou numa coisa lá nos Estados Unidos: os fundos de pensão dos trabalhadores, sabe, a aposentadoria da galera, estavam virando os verdadeiros donos das maiores empresas do país. Ou seja, na prática, os meios de produção estavam sendo socializados. Mas, olha que loucura, não por uma revolução, mas pelo próprio mercado financeiro. E aí o Franco olhou para o Brasil e pensou: parece que está acontecendo a mesma coisa por aqui. E não era pouca coisa mesmo, viu? A gente está falando de 132 bilhões de reais. Esse era o patrimônio dos fundos de pensão aqui no Brasil lá pelo ano 2000. É uma grana que triplicou em pouquíssimo tempo. Com esse poder de fogo todo, é claro que eles viraram uma força gigantesca, decisiva na nossa economia. A pergunta é: de onde veio tanto dinheiro tão rápido? Então, o grande motor por trás dessa explosão foi a privatização. Pensa bem. Antes, a maioria desses fundos gigantes era de estatais. Mas aí, com a venda dessas empresas nos anos 90, o que aconteceu? Os fundos de pensão que representam os trabalhadores pegaram toda aquela grana acumulada e, pá, compraram fatias enormes dessas mesmas empresas que foram privatizadas. De uma hora para outra, eles viraram acionistas superpoderosos. E aquela especulação do Gustavo Franco? Bom, ela não ficou só no papel, virou realidade. E deu origem a um modelo bem brasileiro, sabe? Um tipo de capitalismo muito particular, que acabou definindo a nossa economia por um bom tempo. Deram um nome chique para isso: capitalismo de Estado neocorporativista. Mas a ideia é até simples de entender. O Estado agia como um grande maestro, sabe? Juntando numa mesma orquestra o capital privado, o capital estrangeiro e os interesses dos trabalhadores. E quem é que estava lá representando os trabalhadores? Exatamente, os fundos de pensão gigantes. E o detalhe: agora eles eram geridos com uma influência enorme de líderes sindicais, que ganharam um lugarzinho na mesa onde as grandes decisões das empresas eram tomadas. Só que essa mistura, claro, causou uma certa estranheza. O sociólogo Francisco de Oliveira, por exemplo, deu um apelido genial para isso: ornitorrinco. Pensa só, um mamífero que bota ovo, uma coisa que não deveria existir. Para ele, o Brasil tinha virado isso, uma criatura bizarra. Porque você tinha gestores que vieram do movimento sindical e agora eles estavam gerenciando bilhões em fundos capitalistas sentadas na mesma mesa que os banqueiros. Era exatamente o que o Franco previu, mas para a elite econômica tradicional era uma contradição que não descia. E para a gente ver esse modelo funcionando na prática, não tem exemplo melhor do que o da Vale. Sim, uma das maiores mineradoras do planeta. Foi ali que essa teoria toda virou algo bem concreto. Depois de ser privatizada lá em 97, a Vale passou por um processo que muita gente chama de reestatização branca. Basicamente, o controle voltou para mãos ligadas ao Estado. Dá uma olhada nesse visual aqui. Ele mostra bem essa virada de jogo, como a fatia dos fundos de pensão e do BNDES foi crescendo, até eles se tornarem os donos do pedaço. E não foi da noite para o dia, não. Foi um movimento estratégico, bem gradual. Logo depois da privatização, os sócios privados é que mandavam. Mas, com o passar dos anos, os fundos de pensão, de mãos dadas com o BNDES, foram comprando mais e mais ações. O checkmate veio em 2011. Foi quando esse bloco alcançou mais de 60% do controle. A partir daí, passaram a ter poder para ditar as regras do jogo na Vale, inclusive para trocar presidente. Bom, mas é claro que esse avanço do capitalismo de Estado não ia ficar sem resposta, né? A reação foi pesada. A elite econômica, os defensores do neoliberalismo, viram nesse modelo uma ameaça gigantesca. E aí partiram para uma contraofensiva e com uma arma nova, muito poderosa,
o discurso anticorrupção. Um discurso que mais pra frente virou o que a gente conhece hoje como lavajatismo. Para a gente entender a Lava Jato de uma forma mais profunda, tem que olhar para fora do Brasil. Existe uma análise que coloca a operação dentro de um conceito maior, o de imperialismo legal. O que é isso? A tese é a seguinte: o tal combate à corrupção virou uma ferramenta para potências como os Estados Unidos interferirem em países como o nosso. O objetivo? Desestruturar as grandes empresas locais para alinhar a economia daqui aos interesses do capital internacional. E dentro dessa visão, a luta contra a corrupção não apareceu do nada. Ela se encaixa perfeitamente como a terceira peça de um quebra-cabeça da política externa americana, principalmente depois do 11 de setembro. As outras duas peças, a guerra ao terror e a guerra às drogas. No fim, seriam 3 frentes diferentes com o mesmo objetivo de fundo: servir a interesses geopolíticos e econômicos. E aqui no Brasil, essa agenda caiu como uma luva. Sabe aquela ideia de que o Estado é inerentemente corrupto e que a única salvação é privatizar tudo? Pois é, isso virou um mantra. Essa frase aí, que é atribuída ao Fernando Henrique Cardoso, resume, perfeitamente a ideologia que deu combustível para essa contraofensiva toda. O que a gente tem aqui, então, é um choque de trens. Uma briga feia entre duas visões de mundo. De um lado, o capitalismo de Estado, com o governo coordenando o desenvolvimento e os fundos dos trabalhadores como parceiros. Do outro lado, o neoliberalismo, usando a bandeira anticorrupção para defender menos Estado, mais privatização e um alinhamento do Brasil aos interesses de fora. Essa briga toda, claro, deixou cicatrizes profundas no país. E esse conflito entre os dois projetos para o Brasil, olha, ele está bem longe de acabar. A Lava Jato foi vendida para muita gente como uma grande cruzada moral, né? Algo necessário. Mas existe uma outra análise, muito crítica, que aponta o seguinte: a atuação dela foi bem seletiva e, no fim das contas, o que ela fez foi destruir setores inteiros da nossa engenharia e infraestrutura. Ela acabou enfraquecendo justamente aquelas empresas que eram as campeãs nacionais, ou seja, a base daquele modelo de capitalismo de Estado. E mesmo com o fim da operação, o lavajatismo continuou vivo. Ele virou uma ideologia política forte, que até hoje é usada para atacar qualquer projeto de desenvolvimento que tenha o dedo do Estado. O resultado disso tudo, uma polarização política que só aumentou e uma discussão sobre a nossa soberania que, francamente, nunca esteve tão em alta. E tudo isso nos leva a uma pergunta que fica no ar. Aquele paradoxo lá do começo, do socialismo por acaso, que virou um projeto de país com capitalismo de Estado, ele cresceu, mas também foi atacado com muita força. A questão agora é: e o futuro? Qual modelo vai definir os rumos do Brasil? Aquele, este, ou quem sabe um terceiro que a gente nem conhece ainda? Essa disputa, pelo visto, continua totalmente em aberto.